Esta é a história completa do tabuleiro Ouija que devora almas. Se você quiser ouvir apenas a conclusão desta história, vá para o ponto de 1 hora, 6 minutos e 55 segundos. Dos. Gosto de saber que essa história será ouvida pela comunidade Relatos de la Noite. Só aqui eu poderia confiar, mas devo avisar: quando tento contá-la, algo me impede. Estou com dor de cabeça, me sinto mal, e as pessoas com quem cheguei a compartilhar, principalmente aquelas que de alguma forma poderiam me ajudar, passaram pelo mesmo. Essa história fala sobre um tabuleiro Ouija. Aprendi muito sobre eles, infelizmente, para me defender, para proteger o que eu amo. E também aprendi que aquele maldito tabuleiro com o qual me deparei guardava algo terrível dentro dele. E não ousaria. Custou muito, mas suponho que, para que entendam minha história, devo voltar até onde tudo começou. Até outubro de 2020, no Vale de Barabo. Meus avós moravam lá, viveram confortavelmente, e quando meu avô se aposentou e passou o negócio ao meu pai e ao tio Armando, vendeu a casa na cidade do México, onde crescemos. Ele vendeu um apartamento em Polanco e, com suas economias, comprou uma casa no Vale. É uma cidade linda, cercada por montanhas, a pouco mais de 2 horas da cidade do México. A casa que ele comprou pertencia a um amigo dele, e lá eles tinham passado inúmeros fins de semana e algumas férias. Eu também. Meus avós sempre sonharam em ter uma casa assim, então, quando souberam que ela estava à venda, justamente aquela, decidiram que ali seria onde passariam seus últimos anos. Mas nunca imaginaram que seriam tão poucos, que o sonho seria tão curto. Eles compraram a casa no início de 2019, então, quando a pandemia chegou, aquele era o lugar perfeito para passar esse período longe de tudo e em segurança, já que os dois sempre tiveram problemas de saúde e hipertensão. O resto da família tinha muito medo de que eles pudessem se contagiar, mas ao mesmo tempo sentíamos uma certa tranquilidade por saber que estavam tão isolados. Só meu tio Armando e Kate, sua esposa, os viam a cada 2 semanas, levando compras, remédios e tudo o necessário. A gente pedia para que eles não saíssem, mas em outubro nos chamaram a todos. Eles estavam ficando muito mal emocionalmente, pois já não viam mais ninguém. Eles se sentiam fracos, sentiam nossa falta, e mesmo sabendo que não queríamos visitá-los para não expô-los, nos propuseram passar algumas semanas lá. Eles sabiam que nós nos cuidávamos muito, que todos, exceto meu pai, praticamente ficávamos trancados em casa o tempo todo. Era muito improvável que estivéssemos doentes. Mas além disso, eles nos dariam a oportunidade de ficar em um lado da casa, até que passassem 2 dias, e já nos sentíssemos confiantes para ir vê-los e abraçá-los. Praticamente iríamos e ficaríamos de quarentena lá em um lugar da casa antes de conviver com eles. E assim, só assim aceitamos. Devemos aprender isso. Muitos que tinham avós na pandemia passaram por isso. Contaminá-los era um dos medos horríveis com os quais todos tínhamos que conviver. Então nos preparamos, pegamos tudo e fomos para lá.
A casa era tão grande que podíamos viver confortavelmente sem encontrar meus avós, que ficariam trancados nesses 2 dias no quarto deles, separado do resto por um longo corredor. Seriam meus avós, minha mãe, meu pai e eu, e do outro lado da família, meu tio Armando, sua esposa Cat e minha prima Mariela. Mariela tinha a minha idade, mas se afastou muito de todos desde a morte da mãe dela, da minha tia Mari. Na verdade, todos ficamos chateados com meu tio porque, antes de 1 ano do falecimento da minha tia, ele já estava casando de novo. Também havia algo estranho com a esposa dele, a Cassie. Em muitos aspectos, parecia que ela tentava se passar pela minha tia Mari, que Deus a tenha, como se realmente quisesse ocupar o lugar dela. E não era questão de ser gentil, de querer se aproximar da gente. Uma vez, por exemplo, minha mãe e eu ficamos muito incomodados porque ela fez uma piada interna que tínhamos só entre nós e minha tia Mari, e eu não sei como ela ficou sabendo. Enfim, conviver com ela seria o de menos se pudéssemos ficar junto dos meus avós. Eu queria muito conviver com minha prima e saber como ela estava, pois ela apagou todas as redes sociais e eu não tinha mais notícias dela. Lembro muito bem, e não sei se isso tem a ver, de um sonho que tive na noite antes de ir para a casa dos meus avós. Eu estava lá na casa dela, mas parecia diferente. Estava velha, descuidada. Lá dentro tudo fedia. Parecia abandonada há anos. Eu procurava meus avós por toda parte, mas eles não estavam lá. E então uma senhora muito feia aparecia em um corredor e me apontava para a janela. Perguntava onde estavam meus avós, quem ela era e o que fazia ali. Sem dizer nada, ela voltava a apontar para fora. Eu finalmente me aproximava da janela e lá fora havia muitos mortos ao redor da casa. Dava para ver suas roupas horríveis, velhas, como se tivessem acabado de sair das tumbas. Ao fundo eu via meus avós caminhando, se afastando, mas eu não tinha coragem de sair porque todos os mortos pareciam olhar para casa. E pouco a pouco começavam a avançar. Eu não suponho que aqui começa a parte inexplicável do meu relato. E peço desculpas por demorar tanto, mas acreditem que tudo o que contei era necessário para entender o que vem a seguir. Chegamos a Vale de Bravo. Assim que fomos chegando lá, o clima mudou. Já dava para sentir o frio daquela região. Chegamos à cidade para comprar tudo o que era necessário para passar vários dias sem sair de casa. Com muito cuidado, com a máscara bem ajustada, como meu pai sempre fazia. Depois saímos do vilarejo em direção à casa dos meus avós, em uma área ainda mais isolada. Longe de tudo. Sem vizinhos, como sempre quis meu avô, que nunca gostou de gente. Lembro que chovia um pouco quando nos aproximávamos de lá. E eu gostava. E nessa época do ano ainda íamos pegar aquelas chuvas da noite. Era muito bonito ver a chuva na paisagem a partir daquela casa. Tão bem cuidada como eles a mantinham, muito bonita. Mas quando chegamos, fiquei surpreso ao ver os arredores um pouco descuidados. A grama alta. Meu pai disse que pediram aos trabalhadores para pararem de ir, para não se arriscarem nem colocar os trabalhadores em risco. Mas que aproveitaria esses dias para fazer alguma manutenção onde fosse necessário. Achei estranho porque, naquele momento, ela estava meio descuidada, e isso dava um aspecto mais de casa mal assombrada do que de casa de férias. Mas tudo bem, trabalharíamos nisso. Vi a caminhonete do meu tio parada. Eles já tinham chegado. Descemos e meu tio Armando e Kátia estavam lá comendo. Nós os cumprimentamos. Depois fomos cumprimentar meus avós que estavam na porta do quarto deles. Estávamos a vários metros de distância deles. Todo o comprimento do corredor. Sei que todos queríamos nos abraçar. Sentimos que era mais seguro esperar um pouco, tomar banho, trocar de roupa. Não sei.
Muitos vão entender como éramos paranoicos na pandemia, especialmente com nossos idosos. Depois voltamos com meu tio. Kate tinha aquele riso tão gentil que sempre me deixava desconfortável, como se não fosse sincera. Perguntei para ela sobre minha prima Mariela e ela disse: "As meninas estão explorando a floresta." As meninas? Perguntei. Meu tio me disse que Maíra, sobrinha de Kate, estava ficando com eles. Eles também a levaram para passar semanas com os avós. Que eu me daria bem com ela. Que fez muito bem para Mariela estar com ela. E agora eram inseparáveis. E então, bem, pensei. Eu queria ver a Mariela, mas se ela estava melhor, isso também me deixaria feliz. Vesti minha jaqueta para a garoa e segui pela trilha onde disseram que elas foram. Aquele que a Mariela gostava desde que fomos lá. Quando meus avós ainda alugavam a casa de vez em quando, mas começava a garoar. E ao olhar de longe e não encontrar nenhum sinal delas, decidi que era melhor voltar depois de andar um pouco. E quando me virei foi muito estranho, mas ali vi ervas amassadas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali, saindo da trilha. Prestei atenção e ouvi vozes não muito longe de onde eu estava. Uma delas era da minha prima, eu tinha certeza. Então eu saí da trilha seguindo o rastro de capim amassado. Quando avancei um pouco, percebi que havia uma espécie de declive. Já não era possível ver a trilha, e muito menos em direção à casa. Parecia que estavam tentando se esconder para terem ido parar lá. Ao me aproximar, ouvi melhor a voz de Mariela, e outra voz, como se brincasse. Depois Maria Mariela disse: "Não, por favor." E isso me fez me apressar. Gritar para ela que eu já tinha chegado, cumprimentando-a, mas tentando impedir o que estava acontecendo. As vozes cessaram ao me ouvirem, mas continuei avançando mais alguns metros e, ao mover alguns galhos, já pude vê-las. Mariela estava deitada no chão e uma garota da nossa idade, Maíra, estava sobre ela, escondendo algo nas mãos, atrás das costas. Ela sorriu para mim. Ela me disse que estavam me esperando. Minha prima falou bastante de mim para ela. Minha prima também sorriu para mim e então entendi que estavam brincando, ou pelo menos era o que parecia. Eu a abracei forte. Eu estava com vontade de vê-la, mas havia algo muito estranho. Eu a senti como antes da mãe dela morrer. Tranquila, sorridente. Falei que já nos esperavam para comer e que era melhor se apressarem. Meu plano era ficar com elas um tempo, mas não sei. Teve algo na Mayra de que eu não gostei. Então achei melhor ir na frente. Eu queria muito sair daquela floresta. De voltar para casa. Fiquei pensando na Maíra. Magra, muito branca. Com olheiras escuras bem marcadas, quase como manchas. Cabelo preto, muito bonito e liso. Nariz grande. Parecia quase uma garota do Oriente Médio ou algo assim. Ela era bonita, mas de um jeito estranho. Pelo menos para mim. Ela me dava um pouco de medo. Ao chegarem em casa, cumprimentaram meus pais naturalmente e começamos a comer. Os avós comiam em uma sala de jantar pequena que eles tinham perto do quarto deles. Era estranho estarmos juntos, mas ao mesmo tempo não. Ainda assim, queríamos cuidar deles. Era o mínimo que podíamos fazer. No almoço, me informaram onde eu dormiria. Eu não ia dormir com Mariela. Ela iria dormir com Maíra. Então eu teria um quarto só para mim. Eu gostei, mas também fiquei triste. Mas eu teria que dormir no sótão, no lugar com a melhor vista da casa, de onde dava para ver a floresta e o lago ao longe. E disso eu gostava mesmo. Após comer, Maíra se aproximou de mim.
Ela me olhou sem dizer nada. Foi uma pausa muito longa. Longa demais. Que me incomodou. Perguntei o que estava acontecendo. Mayra me disse que quando todos dormissem, quando todos fossem para os quartos, ela desceria ao quarto onde estariam. Precisamos te mostrar uma coisa. A tarde passou, eu tomei banho e subi para dormir. E comecei a olhar pela janela do sótão. Eu amava aquele lugar. Me lembrava muito as casas dos filmes. Nunca tinha me dado medo. Mas isso estava prestes a mudar. Ouvi baterem na porta. Eram Mayra e Mariela. Me perguntaram se eu estava pronta e não entendi. Mariela perguntou se Mayra não tinha me contado nossos planos. E eu disse que não. Ela só disse que iam me mostrar algo. Não. Isso vai mudar a sua vida, disse Mariela. Ela me pegou pela mão e, sem me dar tempo de responder, me tirou do quarto. Mas Mayra a deteve. Não, não, não. Aqui. Vamos fazer isso aqui. Está mais longe do seu pai. Ao dizer isso, ela se afastou pelas escadas escuras. Eu voltei para o meu quarto com Mariela, tentando conversar com ela, mas ela não me respondeu nada. Foi como se ela travasse, como se a felicidade dela se apagasse quando Mayra não estava por perto. Ela voltou com um quadro enrolado em um pano preto. Entrou no meu quarto e me pediu para trancar a porta. Ela pediu que eu não contasse a ninguém o que ia me mostrar. Respondi que tudo bem. Ela me fez prometer e eu disse sim de novo. Acho que Mayra percebeu que falei isso levianamente. Jure por uma vida que realmente te importe. Ok. Eu não soube o que dizer porque não ia contar para ninguém. Não me importava com o que tinham, mas mesmo sem acreditar muito nisso, não queria jurar algo assim. Perguntei por quem eu tinha que jurar. E ele me disse que eu só precisava dizer: juro por uma vida que me importe. Eu disse que sim quando falei isso. Ele puxou minha mão e colocou junto à dele. Ele revelou o que levava entre aqueles panos velhos. Era um tabuleiro Ouija. E embora eu jure que isso não me assustava, que nunca tinha sido algo que me desse medo particularmente, não sei se foi pelo momento ou por estarmos ali sozinhas no sótão no meio do nada, mas me senti muito estranho. Senti como se tivesse mostrado algo que realmente podia me comunicar com os mortos. Trancamos o quarto com chave. Devo confessar que o tabuleiro era tão estranha, que parecia tão velha, tão única, que eu até me senti intrigado. E Mayra me contou toda a história. Tanto a mãe dela quanto a tia Cat, a esposa do pai da Mariela. Elas tinham grande interesse no ocultismo, a ponto de comprar vários objetos importantes, todos guardados cuidadosamente em um quarto da casa. Eu sabia que Cat era de uma família rica, estranha, mas rica. Quando ela apareceu na vida do meu tio Armando, todos achamos que era só mais uma mulher atrás de dinheiro. Mas não, Cat não precisava disso. Ela tinha mais dinheiro que meus avós. Elas tinham tanto dinheiro que ela e sua irmã podiam se dar ao luxo de gastar com coisas assim. A tábua Ouija de um feiticeiro de uma vila nas montanhas de Veracruz. E Mayra deixou claro que não era Catemaco. Era um vilarejo para atrair turistas. Não. Os verdadeiros bruxos, ele disse, se encontravam em vilarejos muito mais escondidos, de difícil acesso, aos quais era quase impossível chegar. Ele nos disse que naquela tábua habitava a alma de uma bruxa, de uma mulher que tinha feito muito bem aos outros, mas que foi queimada viva no início do século passado por um grupo de revolucionários, durante as guerrilhas na Serra.
Ela foi conjurada pela primeira vez em 1936, em uma época em que as ouijas ainda eram desconhecidas no México, antes de serem comercializadas por aqui. Porque é preciso lembrar que a ouija, em seus primórdios, era considerada um meio de entrar em contato com os espíritos, até mesmo aqueles que nunca estiveram vivos. Depois, ela foi comercializada como um jogo de tabuleiro. E depois, ela se dividiu entre as vertentes de quem ainda achava que era só um jogo e de quem a usava como elemento principal de rituais, inclusive satânicos. Mayra sabia toda a sua história. Inclusive citou a famosa frase sobre o melhor truque do diabo: convencer a humanidade de que ele não existia. Também disse que o melhor era para essas entidades que buscavam contato com o nosso plano. Era que isso fosse feito por pessoas que não estavam convencidas do que realmente estavam fazendo. Pessoas que não soubessem como abrir ou fechar uma sessão. Começamos a jogar e acabei me deixando levar pelo carisma da Maíra, que dominava a conversa. Eu acreditava em tudo que ela dizia. Perguntamos se a pandemia acabaria em novembro. A tábua rapidamente respondeu que não. Depois, quando insistimos, quando mesmo assim perguntamos se o fim estava próximo e a tábua continuava indo para o não, perguntamos outra coisa. Perguntamos por quê. Eu juro por uma vida que me importe. Que a tábua escreveu a palavra variante, algo que naquele momento não entendemos, mas que por algum motivo ficou muito marcado na minha memória e que, claro, estávamos prestes a entender. Algumas semanas depois. As perguntas continuaram, ganharam ainda mais importância. Perguntamos no final, quando estávamos cansadas, se teríamos vidas longas e felizes, se conseguiríamos realizar nossos sonhos. A tábua respondeu que não. E antes que pudéssemos fazer outra pergunta, continuou com a frase seguinte: com a minha ajuda, sim. Acho que até aquele momento eu sentia que estávamos conversando com alguém, mais do que com alguma coisa, do que com uma tábua. E é sério, eu ponho a mão no fogo. O cursor estava se movendo sozinho, com toda clareza, sem nenhum esforço de nenhuma das três que tínhamos um dedo sobre ele e nem sequer pressionando. Por isso eu me atrevi a perguntar: quem é você? Com quem estamos falando? A tábua respondeu que nós já sabíamos. Eu disse que não sabia de nada, que nos dissesse. E então respondeu: Maíra te contou. Ou seja, entendemos que Maíra estava certa, que o que ela tinha nos contado era verdade. Perguntei se era a bruxa que morava na tábua, e antes que eu pudesse terminar a pergunta de verdade, o cursor se moveu violentamente para o sim. Eu me assustei e vi Maíra mais pálida do que ela já era. Enquanto nós duas demos um passo para trás, minha prima Mariela se ajoelhou na frente da tábua, colocou as duas mãos no cursor e perguntou: Você pode me ajudar a falar com a minha mãe? O tabuleiro não disse nada. Mariela tentava mover o cursor. Eu vi que ela tentava arrastá-lo para o sim, como se dar o empurrão fosse marcar a resposta que ela estava procurando. Eu a vi triste, a abracei. Mayra também se aproximou. Estávamos prestes a terminar o jogo quando algo me fez virar o tabuleiro. O cursor tinha ficado no meio. E eu vi como ele estava se movendo sozinho, sem que ninguém tocasse, e falei para eles olharem. O cursor como um todo foi para o sim, sem que ninguém sequer tivesse tocado nele.
Mayra disse que isso era demais, que isso não deveria acontecer, que ela ligaria para a mãe dela de manhã para perguntar. Embora estivéssemos fazendo tudo de acordo com o ritual, embora eu soubesse abrir e fechar, que ela se movesse sozinha, sem nenhum contato nosso, era demais. Não deveria ser assim. Isso não era para estar acontecendo. Mariela se aproximou do tabuleiro e disse a Maíra que não. Ela disse, muito irritada, que ia continuar jogando. Fixou o olhar nela e disse: "Você me deve essa." Você sabe por quê, Maíra? Você me deve isso. Eu me levantei para sair, mas Maíra disse que eu não podia ir embora, que o que quer que estivesse acontecendo era às 3. Senão não haveria mais respostas. E embora cada fibra do meu corpo dissesse que aquilo estava errado, que eu não devia estar ali, eu não consegui fazer isso com Mariela. Se eu me colocasse no lugar dela, não. Eu não suportaria que não me ajudassem. Então, por ela, pela minha prima, eu fiquei. Quando voltamos ao jogo, de repente algo me fez pedir para que ficassem quietos. Alguém estava vindo pelas escadas. Subi lentamente até chegar à porta do sótão. Ficamos em silêncio. Tinha alguém ali atrás. Estávamos seguras. Estão acordadas? A voz do meu pai me assustou. Por que diabos ele tinha subido? Sem abrir a porta, eu disse que sim, que ainda estávamos ocupadas. Ele quis saber o que fazíamos. Ele disse que já devíamos estar dormindo. Eu disse a ele que estávamos falando de coisas pessoais, coisas de garotas. E ele disse para não demorarmos muito mais, por favor, que os avós podiam sair e andar pela casa à noite, ir buscar água ou algo assim. Que se quiséssemos que eles permanecessem isolados, nós também não podíamos ficar andando por aí. Mayra disse que logo terminaríamos, que não íamos demorar para dormir. Meu pai não respondeu. Ele só desceu as escadas. Eu sei que quando ele não responde é porque está bravo, mas naquele momento, levar uma bronca de manhã era a última das minhas preocupações. Eles perguntaram para a Ouija sobre minha tia, sobre a mãe da Mariela. Respondeu baixinho, com frases estranhas. Coisas que a gente não entendia, palavras desconexas. Então eu perguntei para ele: "Você pode fazer minha tia vir?" O tabuleiro Ouija respondeu o seguinte: "Deixe-nos entrar, deixe-nos entrar. Deixe-nos entrar, deixe-nos." Ele disse isso 3 vezes. Mayra perguntou como. A resposta foi vela. Frente. Espelho. A noite toda. Depois ele escreveu de novo mais 3 vezes. Mayra disse para Mariela que isso já era demais. Elas não podiam fazer isso. Que ela não sabia se o que apareceria no espelho seria sua mãe. E Mariela, embora estivesse triste, aceitou. E é que isso, até para mim, a mais cética da família, dava medo. Começamos a encerrar a sessão. Mayra iniciou o ritual que disse conhecer bem. Quando os passos voltaram a ser ouvidos subindo as escadas. Meu pai provavelmente estava voltando ao ver que não desciam, ao ver que continuávamos acordadas. Fiz um sinal para que ficássemos em silêncio, para ver se meu pai pensava que dormíamos e parava de falar com a gente. Ele chegou até a porta. Quase prendemos a respiração para que ele não dissesse nada. Ele parou. Ele parou ali atrás da porta. Tentou abrir bem devagar.
Já vamos, pai. Já vamos dormir. Tentava abri-la de novo. E eu repeti que já estávamos indo, que não entrasse. Ela ia me matar se nos visse brincando com o tabuleiro Ouija, mas continuei tentando abrir. Mariela avisou que já iam descer, mas continuei na porta. Ela não ia embora. Até que me levantei e abri para dizer que já estava bom. Entrar assim violava minha privacidade, mas... Quando abri a porta, não havia ninguém. Ninguém, nem em toda a escada. Mas alguém estava tentando abrir a porta. Eu vi a maçaneta se mexendo. Eu senti a pressão quando toquei nela para abri-la. Tinha alguém do outro lado. Mas desapareceu. Quase desmaiei. Acho que minhas pernas ficaram bambas. Mayra desceu a escada correndo, sem falar. Mariela foi atrás. E eu olhava para aquele quarto no sótão. Aquele que eu sempre tinha gostado. E agora aquela escuridão que sempre tinha me acalmado me dava pavor. Senti que tinha alguém ali, escondido. Peguei o celular e desci sem olhar para trás. Sentia que alguém me observava da escuridão. Desci apressado pelas escadas. Fui ao quarto dos meus pais, me enfiei e me aconcheguei entre eles. Eu só queria me sentir protegida. Me coloquei no meio como na infância. Minha mãe me acordou. Ela me perguntou sobre minha prima. Falei que não vi minha prima depois que ela desceu correndo à noite. Que perguntassem a Maíra sobre ela. Ela me disse que Maíra realmente estava lá. Mas Mariela não amanheceu na sua cama. Que não a encontravam em lugar nenhum. Enquanto ela me dizia isso, eu lembrava do que estava sonhando. Eu escrevi nas notas do meu celular para não esquecer, mas sonhei que estava lá na casa dos meus avós. No sótão, que eu olhava pela janela e havia mortos, como no sonho que tive antes de ir. Mortos parados ao redor da casa e que a mesma mulher feia lhes dizia como entrar. E ela apontava para uma janela aberta. E todos se aproximavam e entravam por essa janela, e eu os ouvia lá embaixo mexendo em todas as coisas dos avós. E ali acordado. Agora eu ouvia o movimento dos meus tios na casa, buscando Mariela em todo lugar. Bateram na minha porta. Era Mayra. Ela me disse que algo muito ruim tinha acontecido. Eu perguntei por que ela estava dizendo isso e ela me disse que iam matá-la. Que o tabuleiro era muito mais importante do que eu pensava. Que ela não contou toda a verdade. Que o ritual que Mariela e ela fizeram na floresta antes de serem encontradas realmente a tinha ativado. É que ali mora uma senhora na tábua, mas ela não é boa, como eu disse. E eu juro pra você que eu a vi aqui em sonhos, antes de vir. Como se ela já estivesse nos esperando. Ainda não entendia por que ela estava preocupada. Mariela provavelmente saiu para caminhar como antes. Eu não achava que tivesse a ver com o que a gente estava brincando. E é que já de manhã, com a luz do sol entrando pela janela, eu já não sentia tanto medo da Ouija. Então Maíra me pediu para acompanhá-la, por favor. A contragosto, aceitei e a segui de pijama. Ela me disse que o tabuleiro não estava lá, que minha prima tinha levado e algo pior havia acontecido. Entramos no quarto e ela apontou para o banheiro. Abri a porta. Em frente ao espelho havia uma vela completamente consumida, como se tivessem deixado ali, acesa a noite toda. Mariela não sabe o que vai acontecer, mas ela já trouxe. Mariela,
a ajudou a sair, Mariela. Ela não sabe quem é essa mulher ou o que ela te pede. E a mamãe vai me matar. Fui me trocar para sair e procurar a Mariela. Já estava bem preocupado com ela. Atravessei o corredor que levava ao quarto dos meus avós. Minha mãe ouvia algo que minha avó contava. Um sonho vindo de longe. Ela dizia ter visto uma mulher horrível. E ela a descrevia exatamente como a que eu vi nos meus sonhos. A vovó dizia que a mulher tinha ficado sentada a noite toda na sua cadeira de balanço, a que fica ao lado da cama, que sonhava com alguma coisa, e então, como se abrisse os olhos, via ela. Passava para outro sonho, depois voltei para o quarto. E de novo eu podia vê-la, como se fosse real. Que ele ficou olhando para ela a noite toda. E que ela parecia uma pessoa de carne e osso, que parecia real. Muito real. Eu temi o pior. Que se fosse verdade, que aquilo que estava na Ouija tivesse saído. Que tivessem ajudado a sair. E por algum motivo aquilo anotou. Da minha avó. E tinha razão de ter esse medo. Minhas primas e eu jogamos Ouija a noite toda. Estávamos na casa dos meus avós em Vale de Bravo durante a pandemia. Meus pais e eu fomos para lá. Meu tio Armando e sua esposa Kate. E minha prima Mariela, ainda sofrendo com a morte da mãe dela. Ainda sofrendo porque meu tio tinha se casado com Kate tão cedo. Quando cheguei lá, percebi que tinham levado mais alguém. A Mayra. Uma garota estranha da nossa idade, sobrinha da Kate. Ela trouxe consigo uma estranha Ouija. Muito, muito velha. Diferente das comerciais vendidas em todo lugar. Ele nos disse que tinha roubado. Que estava com a tia e a mãe dela, colecionadoras do oculto. Que tinha pertencido a um bruxo das montanhas de Veracruz. E que nela, na tábua, habitava uma bruxa. Nós jogamos, e a Ouija nos falou de muitas coisas. Até sobre o que viria na pandemia daquele momento. Mas tudo foi por água abaixo quando Mariela perguntou se podia falar com a mãe dela. Quando a Ouija disse que antes ela tinha que dar a entrada. Precisava deixar uma vela acesa a noite inteira, até ela se consumir diante do espelho. Naquele momento, ficamos assustados e decidimos abandonar a Ouija. Acordamos com uma notícia. Minha prima já não estava mais na casa. Ela tinha entrado na floresta. E no quarto dela havia uma vela, consumida, bem em frente ao espelho. E o mais estranho de tudo foi que vários da família, inclusive eu, inclusive minha vovó, tínhamos sonhado com uma mulher horrível, que quase parecia uma morta-viva andando por aquela casa. E no caso da minha avó, observando-a de dentro do seu quarto, sentada na sua cadeira de balanço, vendo-a dormir. Meus pais e meus tios estavam preocupados com Mariela. Suspeito que, no fundo, achavam que ela acordou cedo e saiu para caminhar. Isso não era algo tão estranho. Era normal. O que mais gostávamos na casa dos meus avós era a floresta ao redor. A sensação de segurança ao nos perdermos nela por horas. Havia algo mais importante naquele momento. Minha avó. Logo após contar à minha mãe que tinha sonhado a noite inteira com a mulher estranha que a observava no quarto dela, ela começou a se sentir mal, sentia vontade de vomitar, sentia calor. Ela estava suando em bicas. Naquele momento, nosso maior medo era que fosse Covid, principalmente porque significaria que nós tínhamos transmitido para ela. E sim, agora sabemos que esses sintomas não eram, e que leva dias para incubar, para se manifestar depois do contato com uma pessoa com o vírus.
Naquele momento, tínhamos certeza de que a colocamos em perigo. Então meus pais e meu tio Armando prepararam como puderam uma caminhonete com sacos plásticos para levá-la até um médico que conheciam, a 40 minutos dali. Enquanto se preparavam, algo mais aconteceu. Vimos a Cat se aproximar da casa por uma trilha. Ela vinha com minha prima Mariela, de pijama, descalça. Corremos até ela para saber como estava, para perguntar o que aconteceu com ela, porque ela tinha nos preocupado daquele jeito. Cat disse que a encontrou a 20 minutos de casa, a vários quilômetros dali, deitada, dormindo, em uma área cheia de pedras. E eu não sabia como ela chegou ali. E Mariela também não parecia saber. Ela dizia que se sentia bem, que não tinha dor nem nada de estranho. Os pés dela estavam cheios de feridas, mas o mais estranho de tudo foi que, quando Cat a encontrou, ela não tinha nada. Os pés dela estavam perfeitamente saudáveis. Foi na caminhada de volta que ela machucou os pés. Como diabos ela chegou lá? Dormindo? Como ela entrou em uma área tão perigosa sem se machucar nem um pouco? Sem machucar os pés. Mas tudo bem. Eles lidariam com isso depois. Me pediram muito para cuidar da Mariela enquanto levavam minha avó ao médico. E me disseram que a Cat também ficaria conosco para cuidar do meu avô. Que prestássemos muita atenção caso ele apresentasse algum sintoma. Qualquer coisa estranha. Avisássemos a eles assim que algo ocorresse. Eu acompanhei a Mariela para lavar os ferimentos dos pés. E esse foi um momento extremamente estranho como grupo. Porque apesar de parecer que ela falava normalmente, não sei, havia uma tristeza nela, nos olhos dela. Lembrava daqueles primeiros dias após a morte da mãe dela, minha tia May. Perguntei se ela lembrava do que tínhamos brincado, o que o tabuleiro Ouija tinha nos dito. E ela disse que sim, que ela se lembrava de tudo. Que ela se lembrava de ir ao quarto ou tentar dormir. Mayra disse para ela não fazer nada sem perguntar para ela. E então, como se ela já não se controlasse, como se estivesse sonhando, ela se lembra vagamente de ter saído para procurar uma vela, os fósforos, retornar ao espelho do quarto e falar algumas palavras. Palavras que ela não reconhecia. Entre elas encontrou uma frase. Seja o que for. Mas deixa minha mãe vir. Estávamos muito tensas. Algo interrompeu nossa conversa. Vozes. Uma voz que parecia repreender outra em silêncio. Saímos rapidamente para ver de onde vinha, e na sala encontramos Cat apertando com força os pulsos de Maíra, que chorava como uma criança. Ela olhou para nós. Depois ela olhou para Cat. Venham aqui, seus pirralhos idiotas. Vocês não sabem o que acabaram de fazer. Vocês não sabem o que trouxeram. Kate tinha descoberto que Maíra roubou sua filha, que a levou até lá. Sem permissão, ela brincou com ela. Disse que esses itens estavam trancados no quarto dela por um motivo. Porque todos eram perigosos de uma forma ou de outra, mas o pior, o objeto mais perigoso daquela coleção macabra era justamente aquele tabuleiro, aquela Ouija. Depois, ela quis saber o que Maíra já tinha nos contado sobre elas. Respondi que sabia que a tábua era de um bruxo de Veracruz. Ele dizia entrar em contato com uma mulher da Ouija, uma bruxa que tinha vivido há muito tempo e que tentou fazer o bem para o povo da vila e das redondezas. Cat começou a rir. Ela começou a gargalhar. Ela murmurou que éramos idiotas. Vocês não fazem ideia, ela dizia pra gente, da mentira que a Mayra contou pra vocês. Muito bem. O que vive naquela tábua, na verdade, está preso nela. O que está ali naquele tabuleiro Ouija é o mais próximo do diabo que um ser humano pode chegar. Em Veracruz. Essa mulher levou mais almas do que o câncer.
Eu não entendia. Mariela também estava confusa. Mayra tinha uma expressão estranha, que ia de uma menina repreendida para uma moça quase zombando do que ouvia. Depois, Cat a apontou e perguntou: Tenho certeza de que essa garota idiota não contou para vocês o pequeno detalhe de que, quando conseguimos aquela Ouija anos atrás, ela... Maíra. Ela foi possuída por aquela bruxa. Mas isso ela não contou para vocês, né? O quê? O quê? Eu não soube o que responder. A gente não disse nada e Cat continuou. Por 3 dias essa menina não esteve lá. E tinha algo mais no corpo dela. Nos custou sangue, nos custou muito dinheiro e nos custou uma vida de alguém que amávamos muito para libertá-la. Mas você não contou isso a eles, né? Mayra pediu desculpas. Ela disse que não podia falar sobre o que não lembrava. Ela não podia nos avisar, nem contaram essa história direito para ela. Cat disse que era para ela não carregar a culpa pelo preço de sua alma. Mas naquele momento havia algo mais urgente. Precisávamos resolver isso logo. O tabuleiro Ouija não estava mais em lugar nenhum. Cat também não estava com Mariela na floresta. Em algum lugar, ao redor da casa ou entre as trilhas, ela estava. Precisávamos encontrá-la o quanto antes. Ele falou algo que não acreditei na hora. Ele disse que ela estava deitando almas. Mas se não a encontrássemos a tempo, se não fizéssemos com aquele maldito objeto o que ela ia nos indicar, isso ia custar a vida de todos nós. E não estou falando só desta vida. Esta é a menos importante. Estou falando que isso vai nos custar a alma. Que vamos para o inferno se vocês não consertarem essa bagunça. Procuramos pela casa toda. Os avós não eram religiosos. Não havia água benta, nem crucifixos, nem figuras ou estampas religiosas. Kathy encontrou algo na sua mala para nos proteger, mas disse que precisava guardar, para proteger a casa do que andava na floresta. E assim, sem mais nem menos. Ela nos disse para irmos para procurá-la, que não tínhamos muito tempo, e nos avisou de algo, porque a vela em frente ao espelho é sempre algo perigoso. Quero deixar isso muito claro como unidade de relatos de La Noche. Uma vela em frente ao espelho é algo que jamais, por nenhum motivo, vocês devem fazer, nem mesmo para acendê-la ou colocar na frente. Mas deixar ela aí a noite toda depois que algo especificamente te pediu isso. Era pior que pensávamos, acabávamos. Cat nos disse para não darmos atenção ao que ouvíssemos na floresta, ao que víssemos lá. E que se alguma coisa em algum momento parecesse um fantasma, corrêssemos para longe o mais rápido que pudéssemos. Porque seria algo completamente real. Se tiverem sorte, disse ele. O que saiu, o que anda por aqui é um espírito qualquer. Mas se for ela quem veio, já não há muito o que fazer. Coloquei minha jaqueta. Estava frio. Havia um pouco de neblina. Parecia que a qualquer momento poderia voltar a chover. Mayra estava estranha, quase animada com o que estávamos prestes a procurar. Como se fosse um jogo, uma aventura. E Mariela, minha pobre prima, continuava com aquele olhar triste. A mesma de quando a mãe dela morreu. Cat nos disse uma última coisa. Que quando ouvíssemos o zumbido de moscas, havia algo maligno por perto. Me aproximei do corredor do quarto do vovô e gritei para ele. Ele não respondeu. Dei mais alguns passos para avisá-lo que íamos caminhar na floresta. Que íamos procurar algo que tínhamos perdido. Novamente ele não respondeu, embora a porta estivesse aberta. Decidi deixar assim caso ele estivesse dormindo. Eu disse a ele que o amava muito, e fui para a entrada da casa onde Maíra e Mariela me esperavam. Lá fora havia neblina baixa.
Não dava para ver muito daquele caminho por onde estávamos prestes a entrar. Tínhamos algumas horas para voltar, enquanto meus pais e meu tio Armando voltavam, e com sorte minha avó também. Esperávamos que fosse só um susto pela idade, não algo grave. Caminhamos pela trilha, pela qual, desde meninas, desde quando era só uma casa de visitas e meus avós ainda não tinham comprado. Mariela e eu nos perdíamos por horas. Quando passamos por onde as vi fazendo algo estranho ao chegar, perguntei se não íamos procurar ali. As duas se olharam e me disseram que não havia nada para procurar. Então continuamos. Acho que foi 1 quilômetro depois, nos afastando não só da nossa casa, mas de qualquer sinal de civilização, quando a trilha já se dividia. Nesse momento surgiu nosso primeiro e mais importante dilema. Separávamos ou continuávamos juntos? E é que, embora um desses caminhos levasse até a área rochosa onde tinham encontrado Mariela, até onde ela andou dormindo, não sabíamos o quanto ela tinha vagado dormindo. Além disso, Kate teria visto se a tábua Ouija estava perto dela e não tinha encontrado nada. Mayra disse que procuraria até alcançar as pedras, que nós seguíssemos pelo outro caminho, por aquela área da trilha menos explorada, com a vegetação invadindo o caminho. Seria mais fácil para ela não se perder e achar a área mencionada, onde Mariela estava pela manhã, onde ela tinha passado a noite. Então nós seguimos por aquele caminho pelo qual, na verdade, eu não me lembrava de ter ido antes. É difícil descrever. Era lindo, estava cheio de vegetação, de pinheiros e árvores cobertas de musgo e cipós. Se eu não estivesse com tanto medo, eu diria que parecia um cenário de conto de fadas. Caminhamos por um bom tempo. Acho que mais uns 30 minutos quando chegamos a outra bifurcação. A trilha se dividia em duas em uma pedra em forma de pirâmide. Mariela e eu discutimos a chance de ele ter se afastado tanto. Parecia impossível, mas e se não fosse? E se a Ouija estivesse só alguns metros à frente? Por isso decidimos continuar. Dissemos que pelo menos 10 minutos mais à frente, sem sair da trilha. E assim, pelo menos, saberíamos se poderíamos descartar esses caminhos. Eu ouvia o vento soprando entre as árvores. Poucas coisas me assustaram tanto na vida quanto isso. Eu me sentia completamente sozinha. Caminhei, caminhei e caminhei, sem entender direito o que eu estava fazendo ali. Por estar distante, senti o absurdo da situação. Eu estava procurando uma Ouija. Eu realmente acreditaria que ela levava almas. Que à noite, quando jogamos, os passos que ouvimos do lado de fora do quarto eram algo paranormal. E não um dos nossos pais verificando se já tínhamos dormido. Me senti estúpida. Como eu ia acreditar nisso? Meus avós, meus pais. Fui educado a não acreditar em superstições, em crenças bobas que tentam inventar uma explicação para os fenômenos que não entendemos. Comecei a rir. Deus, o que eu vivia daria uma ótima história para contar às minhas amigas da escola. Como elas iriam rir de mim? Algo. Um som me tirou dos meus pensamentos. Por um momento eu tinha parado de sentir medo. Eu tinha entendido o quão absurda era a situação, mas agora eu tinha certeza de que tinha ouvido algo, uma voz entre as árvores. Longe, mas não o bastante para não me assustar.
Eu ouvi de novo. Lá estava. Tinha alguém lá, uma voz de mulher que parecia estar ferida. Achei que não me perdoaria se alguém precisasse de ajuda e eu ignorasse pensando que era um fantasma. Gritei para o ar e perguntei: Alô? Tem alguém aí? O gemido parou de repente ao me ouvir. Fiquei desesperado. Eu tinha certeza de que havia alguém ali e não podia ser minha prima. Os caminhos tinham se afastado muito. Estávamos bem longe. Se ela ou eu gritássemos, não iríamos nos ouvir. Tentei prestar atenção ao meu redor. Não era desconhecido para mim. Apesar de estar cercado por árvores, sentia que de alguma forma já tinha estado ali. Eu já tinha seguido um choro entre as árvores. Claro, era como um déjà vu. Continuei procurando. Perguntei se ele estava bem. Pedi que ela falasse mais para eu saber onde ela estava e procurá-la. Que eu ia encontrá-la. Eu não sabia quem ia encontrar, mas continuei procurando. Alguns metros à frente, quando o caminho já estava acabando, quando comecei a procurar entre as árvores enquanto afastava os galhos com as mãos, vi algo a alguns metros entre as árvores. Ali, comunidade agachada de cócoras, como se estivesse comendo lama com as mãos, vi uma figura que eu reconhecia, uma mulher com um vestido velho, com suas mãos feias. Era simplesmente aquela mulher horrível que eu tinha visto nos meus sonhos. Fiquei paralisado por um momento, não sabia o que fazer, mas então, de costas para mim, ela se levantou e começou a andar assim, de costas, mas muito rápido em minha direção, correndo. Me virei e voltei para o caminho. Caí como em um maldito filme de terror. Caí, e quando tentei correr, senti as pernas pesadas, como se estivesse em um pesadelo que era completamente real. Corri. Lembrei das aulas de educação física do ensino fundamental. Corria levantando os joelhos, mexendo rápido os braços. Sou muito ruim em tudo que é físico, sou péssimo para correr, mas naquele momento eu tinha certeza de que minha vida dependia disso, talvez até mais. Comecei a gritar para Mariela, para Maíra. Gritava que ele vinha atrás de mim, que estava me seguindo. Gritei até ficar sem ar e só conseguia continuar correndo. Eu não conseguia ver nada. Minhas pernas ficaram dormentes. Eu sentia que não conseguia mais correr e sentia que algo estava correndo atrás de mim, cada vez mais perto. Senti suas mãos tentando tocar minhas costas. Antes de continuar, comunidade, vou pedir que respirem e que fiquem até o final deste episódio. Bem, embora essa história seja longa, quando ela terminar vai depender única e exclusivamente de vocês. Cheguem até o final, compartilhem nas suas redes como estão vivendo essa história. E por enquanto continuamos. Ouvi vozes ao longe e entre as árvores pude ver duas figuras caminhando apressadas em minha direção. Mayra e Mariela. Naquele momento, não sei de onde tirei forças, mas caminhei até chegar até elas e ali eu desmaiei. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me mexer. Demorei um segundo para lembrar que algo vinha atrás de mim e me levantei assustada, mas as duas me abraçaram perguntando o que eu tinha visto. Falei para elas que era mulher. Eu a descrevi para elas. Eu disse a elas que ela era a mulher dos meus sonhos. A mulher com quem minha avó também havia sonhado. Mayra disse que não. Que devia ser sugestão. Que isso não podia ser verdade. Que ela sabia que não podia ser real. Que tudo estava em nossa mente.
que não podíamos nos deixar levar, que era isso que ela queria, nos convencer de que ela estava ali entre nós. Mas que não era verdade, que não era possível. Um gemido assustador então preencheu tudo ao nosso redor, toda a floresta. Ouvimos os pássaros voando como eles voam assustados depois de um tiro. Nós três ouvimos isso. Os pássaros ouviram isso. Algo estava se aproximando por aquela trilha por onde cheguei. Eu já não conseguia mais correr, mal conseguia andar, mas as duas me ajudaram. Mayra disse que não podíamos parar. Mesmo nos arrastando, precisávamos continuar. E nós fizemos isso. Juro que não sei de onde tirei forças. Agradeci a eles para ver se me soltavam e começamos a caminhar, quase correndo. Mayra dizia que isso já bastava, que não podia se aproximar mais enquanto não parássemos, enquanto não olhássemos para trás. Ao nos aproximarmos da casa, Kate já nos aguardava perto da porta. Ela estava fumando. Nunca tinha visto ela fumar. Quando nos aproximamos, ela começou a balançar a cabeça em sinal de negação. Ao chegarmos, ela disse não acreditar que nada foi encontrado. Contamos a ela sobre uma mulher na floresta, que ela estava nos seguindo. E ela disse que sim, que conseguia vê-la. Depois ela pediu para virarmos. Ela apontou para uma árvore grande perto do caminho. Foi ali que ela se escondeu. Atrás. Olhem! Vocês conseguem ver ela? Ela está aparecendo. Não. Eu não consegui ver nada. Mas eu fui o primeiro a entrar na casa. Fiquei na porta porque elas ainda estavam lá fora falando de sei lá o quê. Depois elas me olharam e se aproximaram. Elas entraram. Elas fecharam a porta atrás. Não. Eu perguntei para Cat o que era aquilo. Quem era ela? Ela me disse que não sabia, que não poderia me dizer direito. Que talvez fosse uma pobre louca que morava ali perto, ou alguém perdido na floresta. Me deixou falando sozinha. Foi ver como meu avô estava. Ele continuava perguntando pela minha avó, mas ainda não se comunicavam. Eu disse para Mariela que Cat estava louca, mas Maíra disse que ela sabia por que estava dizendo isso. Dizem que quando aquilo aconteceu comigo, eu não parecia eu mesmo. Eu não falava como normalmente falava. Que eu parecia diferente. Talvez seja isso que ele quis dizer, né? Ele disse. Anoiteceu. Começou a garoar. Continuamos olhando pela janela. Víamos por entre as árvores. Acho que foi aí que consegui vê-la. Dava para ver o vestido claro da mulher caminhando entre as árvores. Ela aparecia e desaparecia atrás delas. Maíra tentou usar uma lanterna para iluminar, mas a impedimos e tiramos a lanterna dela. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Filha. Precisa falar algo para sua prima. Vá preparando ela, por favor. Sua avó não está bem. Ela está muito mal. E não sabemos por quê. Ela veio falando coisas o caminho todo. Ela veio delirando. E ainda está assim. E os sinais dela já estão ruins. Você tem que estar preparada, ok? Perguntei à minha mãe do que ela estava falando. Como isso era possível. De manhã, minha avó estava bem. Não sei. Não sei, minha filha. Não sei. Seu pai já está indo aí com vocês. Ele já deve estar chegando. Ele vai conversar com seu vovô e vai trazê-lo para cá, mas por favor, vai preparando sua prima. Mas que ninguém mais saiba, por favor. Que ninguém mais saiba, ok?
Desliguei e procurei minha prima. Pedi que ela me acompanhasse ao sótão, ao meu quarto, por algum motivo. Para onde ficava meu quarto, por algum motivo. Ao subir, contei que minha avó estava mal, mas ela não se abalou. Ela só quis saber se minha avó morreu. Eu disse que não. Precisávamos estar preparadas para tudo. A tristeza que eu tinha visto nela antes de sair para a floresta tinha desaparecido e eu já não entendia mais nada. Está lá fora. Foi o que minha prima me disse, olhando pela janela do sótão. Eu também olhei. Ele estava certo. A mulher estava lá entre as árvores, mas em uma clareira de onde podia ser vista claramente. Parecia que ela olhava diretamente para nós, e juro para vocês que os pés dela não estavam tocando o chão. Eu já não tinha dúvida de que aquilo que estávamos vendo não era absolutamente nada que pudesse ser explicado. Apesar da neblina, apesar da escuridão, conseguíamos vê-la muito bem. Corremos para avisar Cat para que ela visse. Para contar onde estava, mas ao irmos à janela já não estava lá. Não dava para ver nada lá fora. A única coisa que vimos foi algo pior. Pelo caminho estreito de terra que levava até a casa, as luzes de um carro, do carro do meu pai, parado, algo tinha acontecido. Eu estava longe, mas tinha que ir até ele. Tinha que ver, tinha que correr pela nó. Tenía que correr por la oscuridad. Pela floresta, mas eu tinha que chegar, tinha que... Llegar a él. A última parte deste episódio, Comunidade, por acaso do destino, não está sendo gravada na cidade do México, mas sim na mesma casa onde começou, Relatos à Noite. Há muito, muito tempo, com um microfone que há muito não usamos, justamente com o qual foram gravadas sagas como El Crucifígio del Padre Lucas. É por isso que talvez soe um pouco diferente dos últimos episódios, mas também por isso, por alguma razão, esta terceira parte nos parece especial. Esta é a conclusão da história da Ouija que devora nossas almas. Pouca gente vai acreditar no que eu vi naquele dia do sótão. Uma mulher flutuando entre as árvores igualzinha a que eu tinha visto nos meus sonhos. Um pouco mais adiante, no caminho que levava à casa dos meus avós, as luzes de um carro estavam paradas. Meu pai chegando para buscar meu avô e levá-lo ao hospital para avisar que a vovó estava mal. Desci correndo para alcançá-lo, para informá-lo do que andava por ali e do que já ocorrera, para que me levasse com eles. Corri até o carro, mas estava vazio. A porta estava aberta. Depois vi meu pai a alguns metros esfregando os olhos, como se estivessem ardendo muito. Ao me aproximar, também senti algo estranho. Aquela sensação de ardor, como quando você está cortando cebolas. Perguntei a ele se estava tudo bem. Meu pai estava com metade do rosto como se estivesse congelado. Ele não conseguia mexer. Ele parecia mal, como se o rosto tivesse derretido. Ele parecia estranho, mas havia uma expressão de terror que ia além da paralisia. O que aconteceu? Eu perguntei. Perguntei de novo, mas ele não respondia. Por um momento levantei o olhar. Por um momento achei que via a mulher caminhando entre as árvores, se afastando. Perguntei o que foi. Meu pai a ajudou a se levantar e quis saber se ela tinha visto algo ou se algo cruzou em sua frente. Ela me disse que sim, mas como se fosse um detalhe sem importância. Ali ficou claro que havia algo mais.
Ela perguntou se minha mãe havia falado comigo. Eu disse que sim. Ela perguntou o que minha mãe contou e respondi que só que a vovó estava mal. Ele balançou a cabeça como se minha mãe tivesse escondido uma informação importante. Depois ele disse: seu vovô, temos que ir buscá-lo rápido. Sua vovó viu algo, ela precisa disso. Não pode morrer sem ver. Pedi a ela gritando que parasse um segundo, que explicasse o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo nada, que eu precisava disso, que por favor, me dissesse o que estava acontecendo. E acho que ele me viu tão mal, tão assustada, tão confusa, que ele parou. Ele me segurou pelos ombros e me disse: ok, posso te contar se quiser saber. Sua avó morreu. Ela morreu por mais de 1 minuto. O médico a declarou clinicamente morta e nós choramos e tudo, mas antes de sairmos do quarto, ela voltou. Ela voltou com um grito horrível, com algo que eu nunca tinha ouvido na minha menina. Ela estava chorando. Ela estava muito assustada. Nem sua mãe, seu tio e o médico juntos conseguíamos controlá-la. Chegaram enfermeiras e muita gente, não conseguíamos. E sua vovó chorava e pedia para não deixarmos ela morrer. Que não a deixássemos morrer de novo, por favor. Ela segurava minha mão e pedia para eu não ir. Com os olhos de terror que eu nunca tinha visto, nem nela, nem em ninguém. Aplicaram uma injeção nela. Aplicaram algo nela, não sei o quê, e só então ela respirou. Não. Meu pai parou. Ele olhou para todos os lados, como se não tivesse certeza se deveria me dizer o que vinha a seguir. Sente. Vou te contar aqui, não farei isso perto do seu avô. Mas sua vovó disse algo. Ela disse que viu o inferno. Que ela tinha visto muitas coisas. Que ela sabia para onde estava indo. Que viéssemos buscar seu avô. Rápido. Que ele não podia morrer assim. Eu não entendo nada, mas sei o que vi. E eu não vou deixar que sua avó morra desse jeito. Dirigi o carro até a casa. O rosto do meu pai estava muito ruim. Um lado dele estava caído, horrível. Entramos até o quarto do vovô. Agora já sem nos preocuparmos com a Covid. De contagiar ele com qualquer coisa, mas não tinha ninguém no quarto. Também não estava no corredor. Também não estava em lugar nenhum. Voltamos para a sala e lá estava Cat. Parada sem entender nada. Perguntamos sobre o vovô e ela disse que não o viu. Se ele não estava no quarto dele. Ouvi passos vindo da escada. Mariela e Maíra vinham rindo. Perguntei se o vovô estava lá em cima e elas disseram que não. Mayra apontou para fora, para a floresta. Para o caminho por onde Mariela tinha se perdido. Meu pai saiu rapidamente para procurá-lo, mas eu não sei. Foi como se ele não notasse o quanto Maíra e minha prima estavam estranhas. Peguei minha jaqueta para ir atrás dele. Mariela veio até mim e me abraçou. Ela sussurrou no meu ouvido. Está tudo bem, prima. Já consegui falar com a minha mãe. Ela já está vindo. Ignorei isso e saí correndo. Estava muito frio, comunidade. Havia uma névoa bem fina. Pude ver meu pai avançando pelo caminho. Só dava para ver uma silhueta borrada, mas ainda dava para enxergar de longe, e eu corri para alcançá-lo. Reconheci o lugar para onde estávamos indo, e eu parei. Eu disse para ele me seguir e saí da trilha. Era aquele lugar onde minha prima e Maíra tinham me encontrado no dia em que cheguei.
onde estavam fazendo sabe-se lá o quê. Ouvimos alguma coisa. Alguém estava por lá. E eu a vi entre os galhos das árvores, passando rapidamente e se escondendo. Eu já a vi. Você continue procurando seu avô, disse meu pai enquanto parava e eu continuava em frente. Eu o encontrei. Encontrei meu avô cavando com as mãos. Reconheci muito bem o lugar. Era exatamente ali onde encontrei Maíra em cima de Mariela. Quando escondi algo nas mãos dela atrás, o que o vovô está fazendo? Eu perguntei. Ele não me dava muita atenção. Sem olhar para mim, ele só repetia. Eles deixaram por aqui. Deve estar por aqui. Eles deixaram por aqui. E... Aproximei-me dele e tentei levantá-lo, mas não consegui movê-lo. Ele cavava com muita força. Seus braços estavam tensos, como se eu não tivesse a menor chance de pará-lo. E ele não era tão forte em grupo. Havia algo estranho nele. Como se não controlasse o próprio corpo. Não. Meu pai surgiu entre os galhos e puxou meu avô. Ele dizia que precisávamos ir, pois a vovó o aguardava. E juntos conseguimos levantá-lo, arrastá-lo. E o vovô começou a andar. Mas ele olhava para trás como se tivesse deixado algo para trás. Ou como se algo viesse atrás da gente. Ao nos aproximarmos de casa, meu pai recebeu uma mensagem. Ele fez uma cara muito feia e disse que não havia tempo, que já tinha que ir. E sem nem ir em casa buscar um casaco, colocou o vovô de pijama no carro. Me leva com você, papai. Ele dizia, mas ele parecia que não me ouvia. Me leve com você, por favor. Nisso, Kate saiu correndo, vestindo uma jaqueta. Ela disse que precisava estar com Armando. Meu pai olhou novamente e pediu que eu confiasse nele, pois não queria que eu ficasse perto daquilo. Ele me beijou na testa e foi embora. Ele me deixou na casa dos avós. Eu tinha muito medo de entrar. Eu tinha medo de olhar para trás. O carro do meu pai se afastou pela estrada e eu não queria me virar. Tive que criar coragem para fazer isso. Eu sentia que algo ia estar lá, me olhando. Começou a se ouvir algo vindo da casa. Tinha uma luz acesa. A do sótão. Meu telefone estava descarregado há tempos. Não serviria nem para iluminar. A luz da casa piscava. Durava 3 ou 4 segundos e sumia por 10 segundos. Ou mais. Isso não tinha nada de paranormal. Isso acontecia constantemente com o tempo. Após um tempo, tudo voltava ao normal. Mas naquele momento, a única luz que não piscava era a do sótão. Como se lá estivessem se iluminando com velas. Eu não pretendia entrar assim. Não. Por um momento pensei em caminhar pelo caminho. Eram quilômetros no frio, mas eventualmente eu chegaria à estrada, a outras casas. Eu poderia conseguir, então dei alguns passos. Ouvi moscas. Muitas moscas, como se algo muito sujo estivesse se aproximando. Tinha presença. Dava para sentir o que aquilo significava. Não tenho certeza do que vi, mas entre as árvores, atrás de galhos e galhos. Por um momento achei que vi algo. Se minha mente não me enganava. Achei que vi algo como a cabeça de uma cabrita, de uma cabra. Não. Não sei se estava em 2 patas, mas parecia ser muito alta. Então eu me virei
Voltei e entrei em casa. Só consegui ir à cozinha e me esconder debaixo da cama dos meus avós. Ela tinha uma colcha comprida que a cobria quase toda. Ali eu planejava ficar o quanto fosse preciso. Tinha algo lá fora, sim, na floresta. Algo que me dava mais medo. Muito mais do que eu tinha medo das pessoas que estavam lá dentro. Alguém chegou. Ouvi os passos na varanda. Se aproximou da porta. Depois ouvi que alguém desceu do sótão. Abriu a porta e disse algo. Entre. Estávamos esperando por você, disse Mariela. Algo entrou. E o cheiro que veio naquele momento é indescritível. Era cheiro de morte. Eles subiram pelo sótão. Nesse momento, ouvi um telefone ao longe. Lembrei que meu estava sem bateria e se algo acontecesse, não conseguiriam me avisar. Que iam ligar para minha prima. Quê? Ok. Eu aviso ele. Quando eu encontrar ele. A voz de Mariela não tinha emoção. Nenhum sentimento. Depois de atender, ela subiu correndo. Me inclinei para olhar sob a mesa. Enquanto a luz não voltasse, eu achava que ia estar segura ali. Consegui ver Mariela descendo com Maíra. Elas saíram da casa. Achei que elas tinham ido para a floresta. Saí debaixo da mesa. Subi até o sótão para pegar minhas coisas e lá, na minha cama, estava o tabuleiro. E tinham colocado espelhos no quarto. Lá estava aquela maldita Ouija. Procurei meu carregador portátil por todos os lados e finalmente o encontrei. Desci correndo para voltar e me esconder no quarto do meu avô, mas ao passar pela sala vi algo. Era uma figura escura. Algo negro. Ela estava sentada na sala e só seus olhos eram visíveis. E não era por causa da escuridão. Não era isso que a escondia. O que estava ali era uma figura totalmente preta, que estava olhando para mim. Minha prima e a amiga dela se aproximavam. Eu corri. Corri para o quarto dos meus avós e tranquei a porta. Sem olhar de novo para a cadeira de balanço. Me escondi debaixo da cama. Como na infância, me escondi ali para sentir segurança. Eu precisava me acalmar. Eu precisava respirar por um momento. Finalmente meu celular carregou. Finalmente consegui ligar. Falei com meu pai. Finalmente descobri. Minha avó faleceu antes de meu avô chegar para vê-la. Eu fiquei lá. Depois de um tempo, meu tio Armando chegou, Katie e meus pais. Meu avô teve que ficar internado, sedado no hospital. Assim que pôde, Kate foi atrás de Mariela, a sós, e perguntou onde diabos estava o tabuleiro e... Eu percebi e me aproximei. E eu disse que tinha visto ela no sótão. Quando falei isso, minha cabeça começou a doer. Senti uma pontada na têmpora do lado direito. A mesma que sinto como uma só, quando escrevo esta história. A mesma que sentiram pessoas para quem eu contei essa história. Kate subiu correndo. Mariela me viu bravo. Ela se aproximou para me abraçar e me disse algo no ouvido.
Então seu avô também vai embora. Ela disse para mim. Seu avô, como se não fosse dela. Como se não fosse ela. E a voz dela era como? Eu sei que vai parecer muito louco, mas parecia que tinham se escutado. Duas vozes sussurrando para mim. Kate desceu com o que parecia ser a prancha enrolada em um cobertor. Sem dizer nada, levou Maíra com ela. Saíram de carro e, ao que parece, voltaram em direção à cidade do México. Mariela permaneceu sentada, sem falar, sem dizer muito. E só se levantava para comer. Ela só parecia fingir alguma normalidade quando a chamavam para comer. Meu avô faleceu uma semana depois. Por Covid. Isolado de todos nós. Ninguém o viu adoecer. Ninguém soube o que aconteceu. Nenhum de nós teve qualquer sintoma ou pareceu ter ficado doente. Foi muito estranho porque ninguém esperava isso quando o vimos. Quando o levaram até a vovó. Seria a última vez que iríamos vê-lo. Não, também não nos deixaram ver o corpo dele. Uma enfermeira que cuidou dele disse ao meu tio Armando que meu avô gritava durante a noite. Que ele tinha alucinações. Que ele dizia que via uma mulher. Meu tio acha que era minha avó. Eu imagino muita coisa. Muito pior. Depois da morte do meu avô, não sei se por acaso ou por quê, mas Mariela voltou imediatamente ao normal. A tristeza de antes. A sentir falta da mãe dela. Kate não levou Maíra de novo. Ela não esteve no velório. Desde o fim da pandemia, a casa está para alugar. Hoje, qualquer um pode visitá-la. Mas Mariela nunca voltou, não. Contam-se coisas muito estranhas. Chegaram até as avaliações deixadas na página de aluguel. Um cheiro de esgoto. Cheiro de coisa podre que surge de repente à noite, vindo da floresta. Que a porta chega ao amanhecer aberta. E que se ouvem passos no sótão, quando não há absolutamente ninguém. Kate realmente voltou uma vez. Só voltou a casa com meu tio Armando, mas depois nunca mais fez isso. Disse que ainda tem algo na floresta. Dá pra ver à noite se você prestar atenção. Que você a vê rondando a casa entre as árvores. Uriel, você sabe que essa é só uma parte da minha história. Você sabe o quanto é difícil para mim o resto. Talvez não dê tanto medo, mas é muito mais doloroso. Espero poder te dizer para finalmente publicá-la. Em algum momento. E que as pessoas conheçam o resto da história. Você sabe que consegui entrar em contato com minha avó. E que dói muito saber onde ela está. Tenho muito medo desse tabuleiro Ouija, que devora almas. Espero que levem isso a sério. Comunidade. Antes de encerrar essa história, a história que a protagonista compartilhou conosco, até agora, quero dizer algo que já conversei com ela, que já está muito claro para ela. Bem, entre as coisas que acontecem a seguir, está o fato de que ela acaba se tornando muito próxima da Kat. Elas decidiram me emprestar o tabuleiro. Tinham certeza de que, estando em minhas mãos, mesmo sem usá-la, eu não faria nada, é claro. Eu ia sentir essa energia, que eu não podia negar. Porque o que me dizem é que sabem o quão incrível essa história pode parecer.
E mesmo que tenham certeza de que eu contaria com o mesmo respeito com que conto todas, queriam me dar uma evidência de que havia algo de verdade. E vocês sabem que eu sou medroso, mas meu ceticismo me dá coragem para ter objetos assim. Vocês sabem que eu tenho outra Ouija, de outra história que está por aqui, em Relatos de la Noche, e que nunca me aconteceu nada com ela, mas devo dizer a vocês que com esta aconteceu algo que realmente foi estranho. O tabuleiro Ouija finalmente chegou até mim em dezembro passado, bem na época em que eu estava me mudando de casa. E eu tenho certeza de que embalei ela muito bem. Tenho certeza de que foi das primeiras coisas que embalei. E quando voltei ao meu antigo apartamento para pegar as últimas coisas que tinha no meu estúdio, encontrei uma bolsa preta de tecido bem grosso, que era exatamente como a que me deram essa tábua Ouija. Precisei conferir no apartamento novo, nas caixas, para ver se não me enganei, se eu não tinha levado ela embrulhada em outra coisa. E já não encontrei. Nunca chegou no apartamento novo. Isso pode ser coincidência. Tenho TDA, então pode ter sido que eu não prestei atenção, que fiz outra coisa, que simplesmente achei que tinha guardado. Mas o ponto é, isso não dá para negar. É que a prancha já não estava mais no meu estúdio. Só a bolsa. Quando tive que contar para a nossa protagonista anônima e para a Kate, todos os nomes, aliás, nessa história, obviamente foram alterados. Me disseram que entendiam, que estava tudo bem. Porque dizem, o tabuleiro Ouija chama. Este tabuleiro Ouija chama. Eu não sei se eu perdi. Eu não sei se alguém a roubou de mim na mudança, mas não vou mentir para vocês e dizer que não me preocupa pensar que alguém a tem sem saber. Que levou? Que talvez. Por pura curiosidade, sim, levou uma prancha, que bom. Para esta família representa muito. Muitas coisas muito feias. E mortes. É estranho para mim pensar que essa prancha, quem sabe em que mãos ela está. Solta como se fosse qualquer coisa, em algum lugar da cidade do México. Da minha parte, evidentemente cheguei à decisão de não voltar a aceitar objetos. Por mais cético que eu seja, sinto que é responsabilidade demais. E vocês sabem que eu não sou um especialista em lidar com nada disso. Sou simplesmente alguém que é apaixonado por contar histórias. E eu devo admitir, esse lugar, e dizer a vocês que se em algum momento dessa história sentiram uma dor de cabeça estranha. Nachem, do lado direito, por favor, nos digam, porque eu gostaria de saber. Talvez, quem sabe um dia possamos contar o restante dessa história. Por enquanto, agradecemos por terem ouvido este episódio de Relatos de la Noche.